Bem-vindos a mais um podcast de Homem para Homem, onde a gente retorna aqui com dois irmãos em alguns podcasts passados aí. É um prazer recebê-los de novo aqui, Leonardo e Jonathan, mais conhecido como Red aqui na igreja. Hoje, para a gente tratar de um tema que, na minha cabeça, é do homem esse tema. Vou tomar uma aguinha Eu, aqui. eu devo tomar a iniciativa, né? Mas antes de mais nada, se apresentem, porque muitos não conhecem vocês ainda, muito embora já tenha tido em algum podcast passado. Vou começar então. Meu nome é Leonardo, sou pastor presbiteriano e tenho tido aí o privilégio de servir a Deus em vários momentos na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E é um prazer estar com vocês aqui para falar da coisa que eu mais gosto, que é a palavra de Deus e os desdobramentos da vida prática, né? É uma coisa que eu não gosto, é teologia só na cabeça. Eu gosto da teologia trazendo para a realidade, né? Mas você é supralapsariano ou você é Você infralapsariano? me pergunta até hoje, eu não sei o que significa os dois. Eu não sei, quando era criança, assim, eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem É isso sabe. aí, é isso aí. Se apresenta aí. Eu sou o Jonathan, sou seminarista aqui na Igreja Presbiteriana da Lapa, graças a Deus também estamos aí no segundo ano de seminário, estudando para um dia também ser pastor e cuidar de gente para a glória de Deus. Que bom. Bom, vamos aí, vamos abrir o tema, então. A gente fala muito de quem deve dar o primeiro passo para iniciar uma relação, né? Mas o que que a Bíblia fala sobre isso, né? O que que a Bíblia nos traz de exposição sobre isso para o homem? Vamos lá, quando a gente olha, né, a gente já falou um pouco sobre isso, né, no outro programa, quando a gente olha no padrão de masculinidade bíblica, tem um monte de característica embutida. A questão que a gente precisa ler e olhar com cuidado. A gente precisa estar querendo entender o negócio. E uma das coisas que a gente vê, em homens bíblicos, ainda, né, com seus defeitos, né, o único homem bíblico perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que eles tomavam iniciativas. Então você pode pegar, pensa Abraão. Abraão é um exemplo sensacional. Eu gosto de pensar assim, 75 anos, e ele toma iniciativa. Deus fala com ele e fala: "Tô indo", né. Era politeísta, adorador da lua, astrólogo, tal. E Deus chama, aí chamada irresistível, ele chama, ele ouve e ele vai. Essa iniciativa, né. Quando você pega Jesus Cristo, né, ele toma iniciativa, ele vem para a terra, ele dá, ele mesmo diz: "Eu dou a minha vida e eu a tomo de volta, ninguém tira de mim". Então a iniciativa, ela faz parte daquilo que nós temos como uma masculinidade bíblica. Não pode, né, a gente sabe que existe, né, a gente já sabe que o pecado ele afeta então a humanidade, mas o homem ele tem que ter iniciativa, ele tem que ser proativo, ele tem que se propor a fazer coisas, né. O homem ele não pode ser reativo, o homem não pode ficar parado esperando que as coisas aconteçam e caiam no colo dele. O cara não pode ficar esperando que a menina dos sonhos dele venha atrás dele e proponha e traga aliança e traga o salário e traga não, não dá. Não dá. E É eu o que eu falo tenho medo é o cara que tem esse sonho. Eu fico com medo disso, não da menina que É, faz pois isso. é. Tem cara que quer, tem menina que quer também, né? É, então. e aí, enfim, a gente pode discutir mais desdobramentos sobre isso, né, mas a iniciativa ela faz parte da masculinidade, né, não tem como ser um homem bíblico, né, e aí não dá, não dá, A né. iniciativa ela é um aspecto da responsabilidade. E a responsabilidade é um aspecto da liderança. O homem ele é chamado para ser cabeça, ele é chamado para ser líder, ele precisa entender que a responsabilidade é dele. Deus chamou Abraão, chamou Abrão, né? Não chamou Sarai, chamou Abrão. Qual que é a ideia por trás disso daí, né? Nós poderíamos falar sobre essas implicações de que ele seria aquele que sentaria com sua esposa e diria: o Senhor Deus falou comigo, nós precisamos sair daqui e ele vai mandar a gente para uma terra. Terra é essa? Não sei, mas ele vai mostrar. E aí você vê a masculinidade e a questão da atividade, né, tenta organizar alguma coisa com a tua mulher e fala e não fala para onde você vai. "Nós estamos saindo para tirar férias", "Pô, então, não vou te falar". Não tem muito negócio nessa hora, né, mas você vê Abraão fazendo. Aí você pega, né, eu acho que você trouxe um aspecto importante, né, essa questão de ser o cabeça da relação, né.
a gente tem que voltar lá na criação. Quando Deus dá os mandatos lá, né, os nomes bonitos que nós damos para a ordem, né, Deus mandou fazer isso, o mandato cultural. Mandato O cultural. mandato cultural. Deus mandou, vai tomar conta dessa criação, vai submeter essa criação. Eu espero que você tenha o privilégio de fazer lá essa parte com o Weber Júnior, né? Vai submeter a criação. Pergunta: você acha que o animal submete ao homem por livre e espontânea vontade? Você acha que as, as plantas, né, toda essa parte da plantação, de colheita, ela submete naturalmente O ao pessoal homem? acha que a criação antes da queda era filme da Disney, que faz assim, os passarinhos vêm e É Então, mais ou assim, menos isso, né? o trabalho sempre existiu. trabalho sempre. A ordem, né, o trabalho não é uma punição pelo pecado. O trabalho é uma bênção divina. O problema vem depois da queda, vem um sofrimento, é o chefe chato, vem um monte de coisa nesse pacote. Sim. Mas a ordem, a proatividade, o tomar iniciativa, o submeter à criação, o cuidar da sua esposa, da sua família, veio ali na criação, né? Então, proatividade faz parte da masculinidade. Eu entendo também, falando de aspectos bíblicos, né, como Cristo ele é retratado como o noivo e a igreja como a noiva. E é Cristo que vem em resgate da noiva. É ele quem toma a iniciativa, como você falou, de vir e de resgatar e de se sacrificar. É ele quem toma o primeiro passo. É isso que a nossa soteriologia, é isso que a Escritura diz. É Deus quem toma o primeiro passo, é Cristo quem toma o primeiro passo. Eu entendo, então, que se isso é trazido pela Escritura como o casamento é trazido como uma figura desse relacionamento, eu entendo também que o homem deve tomar essa iniciativa, inclusive antes. A ideia de você chamar a menina para sair, de você demonstrar interesse, de você demonstrar, assumir as responsabilidades por aquele interesse. Não é aquela coisa meio, vamos orar para ver o que vai. Não. É assim que eu sou, é assim que eu vejo você, eu gostaria de construir uma família com você, e eu já orei sobre isso com o Senhor, eu gostaria que você, gostaria que você assumisse esse compromisso comigo. Então eu entendo que essa deve ser a posição masculina pré-relacionamento, né? De tomar a iniciativa mesmo e de mostrar aquilo que ele. É. Inclusive, eu vou contar um fato aqui, depois minha esposa. Depois a gente conversa em casa, viu, amor? Mas eu vou contar aqui porque E é bom. Quando a gente começou a namorar, já estava aqui na igreja, eu tinha 22 anos, e aí ela falou assim: vamos orar antes de começar o relacionamento. Eu falei: vamos. Ela falou: vamos orar um mês. E Senhor, um mês orando por causa disso. Vamos. Tá bom. Aí deu uma semana, eu falei assim: olha, viu, Maíra, eu já orei. O Senhor já mandou a resposta pra mim. Então, acho que deve ter mandado pra você também. Vamos parar de orar agora e já vamos começar a namorar. Foi minha primeira namorada e a gente casou, então, graças a Deus, já tinha predestinação ali. Mas não para de orar, não, só muda o motivo do oração. Exatamente. Mas- Continua orando, mas vamos orar namorando que é melhor. vou morar na outra, é melhor. Eu acredito, né, que vai depender muito da fase, né, em termos de idade, a maturidade que você tem ou não. Eu creio que esse período de oração, eu acho que ele é importante. Assim, agora, eu não sei como que criaram a regra de tempo, né? Eu falo porque eu vim de uma igreja que tinha a regra do tempo, né? Então, mas, enfim, acho que não vem ao caso aqui. Traria muita discussão para o pouco tempo que a gente tem. Mas eu acredito que é importante, né, você ter essa intenção de uma vida espiritual intencional, pra algo que é tão decisivo para a sua vida. Que casamento é até você morrer, ou até Jesus voltar, né? Então a gente precisa ficar sempre atento a essa realidade, né? E eu estava lembrando aqui de um texto que eu gosto demais, 1 Coríntios, se não me engano, 16:13, que ele vai falar assim: hajam varonilmente. Aí o Almeida quebra a gente aí com varonilmente, mas a ideia é assim: hajam como homens, sejam homens. Então existe um padrão de masculinidade estabelecido. Davi fala para Salomão, né? Ser homem. Se existe a ordem, hajam varonilmente, então existe um padrão. Aí a gente sabe o padrão de Jesus Cristo, a gente conversou isso aí, né? Mas é importante que a gente saiba. Tem a ordem, vamos buscar o padrão. E vamos lutar para que esse negócio aconteça. Sim. E aí a gente sabe, né? A iniciativa ela não é só uma perspectiva para o relacionamento amoroso, né? Ela é mais para nossa vida. Mas como a gente, de forma prática,
pode o homem tomar mais iniciativa? Essa eu acho que é uma coisa muito. Fala muito com a gente, porque a tentação de você deixar isso, falando no meu contexto, para a esposa, é muito. Ela é muito grande e ela se manifesta nas menores coisas. Minha filha tá nascendo, de que cor a gente vai pintar o quarto? Você vê. Você prefere esse ou aquele? Você vê. A gente vai comer o que hoje? Você vê. Então, nessas pequenas coisas, a gente vai manifestando como nós temos dificuldade de tomar iniciativa e de assumir responsabilidades. Mesmo nas menores coisas da vida. Você pensa assim, ó. Ah, cara, se eu tiver que escolher isso, eu vou ter que gastar tempo, eu vou ter que gastar recursos para poder escolher uma coisa e vai que a mulher não gosta. Então, melhor deixar ela escolher. E o Douglas Wilson, ele fala sobre isso também, né? Acho que a gente falou dele no podcast passado, uma figura meio controversa, mas ele fala sobre isso num dos livros dele sobre família, que o homem faz isso justamente para se esquivar das consequências da responsabilidade. Por quê? Ah, a gente vai em que restaurante hoje? Não, você pode escolher, meu amor, fica à vontade, pode escolher o restaurante que você quiser. Aí ela escolhe, você vai ao restaurante, a comida é horrível e você bota a culpa nela. Olha aí que restaurante horrível que você escolheu. Ou então você está indo, está seguindo o caminho e você pede para ela ver o caminho para você ver no mapa. E aí ela erra uma entrada e você briga com ela. Por quê? Você se esquiva da responsabilidade e depois atribui culpa à sua esposa da responsabilidade que você se esquivou. Então essa é uma tentação muito forte para nós. Eu acredito que então nessas pequenas coisas, demonstrar iniciativa, demonstrar interesse pela sua esposa, pelos negócios que ela propõe para sua casa, eu acho que é um bom caminho para na prática começar a treinar e digamos assim, ir progredindo para coisas maiores, né? Hashtag fica a dica aí. Tá, eu quero pensar aí um pouco sobre isso. Eu creio que talvez seja essa hora que o Douglas Wilson pode ser um pouco perigoso, porque pode passar a imagem de que a mulher não tem voz nenhuma dentro do relacionamento, né? Então, como se sou eu que tenho sempre que escolher o restaurante, que sou eu que tenho que escolher qual é a cor do quarto da menina. Então, acho que a gente tem que tomar só um cuidado para a gente não extremar uma posição e que eu não consigo enxergar como necessariamente bíblica um relacionamento onde apenas o homem toma a decisão sem com que a mulher tenha uma voz. E assim, eu entendo que parte do nosso desenvolvimento como homem, do nosso amadurecimento, vem do convívio com a esposa. Porque a esposa vai nos mostrar momentos que nós erramos, coisas que nós estamos falhando, né? Eu brinco com a minha esposa, ela tem uma planilha lá, um documento, com todos os meus defeitos. Tá acabando a memória, né? Ela tá estourando o número de páginas. Mas ela é um instrumento dado por Deus para o nosso aperfeiçoamento. Então a gente também precisa ter cuidado, porque a mulher, a submissão, ela não é uma escravidão. A submissão não é uma posição de inferioridade. Então, eu gosto muito de ouvir a minha esposa. Tem momentos que eu vou concordar, vai ter momentos que eu vou discordar. Mas eu entendo que como casal, se Deus nos uniu, parte das nossas decisões vai ser por consenso, vai ser por conversas. Porque nosso coração, ele é enganoso. Em alguns momentos, a gente vai ser tentado a tomar decisões equivocadas para mostrar que a gente manda. Só que não é bem assim que funciona. Não é uma ordem de que eu mando, você obedece. Né? É um amor sacrificial. É um amor, por exemplo, qual era a maneira como Cristo liderava? Ele liderava pelo serviço. Cristo liderava pelo serviço. Ele lava os pés do seu... O grande exemplo assim, da humildade de Cristo, né? Então a gente tem que só tomar um pouco de cuidado com isso, né? Imagino que não tenha sido isso que você perfeito, que você tenha dito, né? Mas só para esclarecer que algumas pessoas podem levar para esse lado, ainda mais na sociedade que a gente vive. Então, tem coisa que de fato é melhor a gente confiar no bom gosto da mulher. Né? Não vai arrumar o filho, não vai pôr roupa no filho. É melhor a mulher, no meu caso, melhor a mulher lá, tem bom gosto, né? Então, assim, tem coisas que a mulher tem mais tato que a gente. Sim, com certeza. Demais. Cara, na moral, eu não vou ficar escolhendo louça pra cozinha. Qual prato nós vamos comprar, amor? Na boa. Eu preciso de um negócio pra comer. Segura a comida ali, eu quero tá bom pra mim. Eu penso igual. Se for descartável, é melhor que já resolve o problema da louça. Exatamente.
E não é para esquivar da responsabilidade, né? É só porque tem coisa que, por exemplo, agrada mais a ela, Sim. né? É a mulher que se preocupa mais com ter a casa mais arrumada. É a mulher, por exemplo, a minha esposa, cara, a gente é muito diferente, assim, muitas coisas, né? Mas por mim, eu viveria numa casa que tem uma mesa, tem uma cama, tem uma TV e tá tudo certo. A minha esposa não, ela gosta de itens de decoração. Meu sogro tem uma loja com itens, meu sogro tem uma loja de itens de decoração lá em Goiânia, né? Então, eu brinco com meu cunhado, é uma loja que não dá para viver sem visitar. Para mim é só coisa que não serve. É só coisa que eu tô gastando dinheiro com coisa que eu não preciso. Mas é o meu jeito. Ela gosta de ter a casa bonita. Ela gosta de ter a casa, quando ela vai receber as pessoas veem uma manifestação do cuidado que ela tem com o nosso lar. Eu sou mais brucutu, não fui criado desse jeito. Mas então, vou eu escolher itens de decoração? Não vou. Não vou. Eu vou apoiar em alguns momentos as decisões dela. Em um momento eu falo assim, amor, na boa, tá precisando disso mesmo? Precisa de quadro na parede? Sério? Né? Sério que precisa disso? Não é precisa, mas vai ficar bonito. Ah, então tá bom. Vamos nessa. Então é só pra gente tomar esse cuidado, né? A mulher, ela é criada à imagem de Deus, né? Eu fiz um estudo recente em Efésios, né? A questão do cabeça e da submissão, são dois papéis bastante mal entendidos no nosso tempo e bastante polemizados de maneira Sim. desnecessária. E eu vi, assim, a tentativa que existe no mundo atual de distorcer e enfiar o feminismo lá dentro. Toda hora. E aí vai existir a posição de que é pôr o machismo lá dentro. E tá todo mundo errado. A gente tem que pôr a Bíblia lá dentro. É o que a Bíblia... É tirar da Bíblia o que ela tá falando. Perfeito. Né? Então, assim, só pra gente tomar esse cuidado, né? A mulher é feita à imagem e semelhança de Deus da mesma forma que nós somos. Não existe posição de inferioridade e superioridade. Existe diferença de papéis e responsabilidades. E ser líder não é ser superior. Ser líder é ser líder porque Deus estabeleceu assim. Sim. E ser submissa não é ser inferior. É ser submissa porque Deus estabeleceu assim. Perfeito. E ainda que contraria a lógica do mundo, ele está perfeito na lógica divina. Eu nem citei o nome do livro justamente por causa disso. Eu e minha esposa líamos juntos esse livro. E a gente não conseguiu terminar. Por causa dessa... Eu imagino qual que seja. É esse mesmo. A gente não conseguiu terminar. A gente, Nem deixa a dica aqui. a gente não sei se comprou, ganhou de presente, começamos a ler. E essa parte de trazer para o homem a ideia de assumir responsabilidades, eu achei interessante. Só que aí ele começa a descambar para essa ideia de que o homem parece que tem a voz do lar e parece que minimiza a participação da esposa na vida dele. Você sai de par e vira ditador, É. né? E aí- Você faz o que eu estou mandando, né? E não é isso, né? Exatamente. Eu nem quero usar o termo equilibrado aqui, porque não é esse o termo. Nós não somos equilibrados, somos bíblicos. Isso. E na escritura, o homem precisa assumir responsabilidades e ele não pode anular a voz da sua esposa. Pelo contrário, ele deve valorizá-la como aquela que Deus deu a ele para cuidar, Deus deu a ele Auxiliadora, né? para santificá-la e para entregá-la no dia de Cristo Jesus sem mácula. É o trabalho que ele tem para sua vida. Então, realmente, isso que o senhor falou, eu concordo 100%, perfeito. E tem um negócio que eu acho muito legal nisso, né? E tem hora que a gente não vai poder ouvir, no sentido de que a gente não vai acatar o que a mulher está falando. E não é porque ela é inferior, é só porque ela não entende a realidade do mundo masculino. Então, na hora que o Douglas Wilson acerta no outro livro, que eu falei, O Futuro dos Homens, eu vi isso refletido num seriado esses dias, que o marido fala para a mulher, você não pode fazer isso que você está querendo fazer com o seu filho. Por quê? Porque ele precisa crescer. Ele precisa se desenvolver, ele precisa virar homem. Então tem coisa que na cabeça da mulher ela não sabe que ela não é homem. Os cromossomos diferentes. Os hormônios que correm na veia são diferentes. E aí, por conta disso, ela enxerga o mundo de uma maneira diferente. Então tem coisa que só o homem sabe. Então, o homem sabe que um moleque de 7 anos é cheio de malícia no coração. E a mãe e as tias acham que não. Mas quando a gente olha o menino fazendo os negócios, você sabe o que está passando na cabeça do incircunciso ali. Do Entendeu? pecadorzinho. Você sabe o que está acontecendo ali. Então a gente precisa, em alguns momentos, porque é a nossa função daí. Aí, assim, eu sou homem, eu sei como que é. Você está errada nessa. Não dá nem para discutir. Né? Depois eu posso te explicar, mas agora a gente precisa tomar essa decisão.
E aí é a hora que você puxa a responsabilidade e aguenta com as consequências, Sim, com certeza. né? Isso, bom ponto. Falando em consequências, né? Quais são as consequências para nós homens, né, de sermos omissos e deixarmos esse papel de lado? Quais são as consequências para isso? Aí eu falo de consequências em modo amplo, tá? Não só dentro da igreja, mas dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, porque o que eu deixo sempre claro aqui no programa é que o homem não é o homem da igreja. Não, o homem da igreja é o homem da casa e o homem do trabalho. A gente não pode ser um em cada lugar. Somos um só, nos três, né? Então, o que que vocês podem, o que que acontece quando isso acontece, quando isso vem a calhar? Eu acredito que a primeira consequência ela é espiritual. Porque se nós entendemos que a Escritura ordena que o homem seja eh, responsável e, portanto, proteja sua casa, tome iniciativa para proteger a sua família, para cuidar da sua família, e ele desobedece a isso, ele está desobedecendo ao Senhor da sua vida. Então, as consequências espirituais vêm em primeiro lugar. É pecado. Não é uma questão de é melhor que seja assim. É uma questão de Deus ordena que seja assim, e se você está desobedecendo a ordem do Senhor, você está pecando contra Deus. E a partir daí a gente pode começar a falar sobre as consequências. A ideia da falta de referência masculina, e os estudos mostram em, em dados carcerários, por exemplo, né? Qual que é o grande problema do encarceramento de figuras lá? É família desestruturada, é você não ter referenciais masculinos, é falta de pai. Né? Tinha até uma ONG, uma associação que falava sobre isso, né? A ideia de nós precisamos, o que que o mundo precisa para diminuir a criminalidade? Precisa de pai, precisa de referência masculina. Então a gente pode caminhar para todas essas consequências, mas elas são derivadas de pecado, elas são derivadas de um abandono da ordem do Senhor para nós tentarmos inventar a nossa ordem a partir das nossas perspectivas, da nossa autonomia, da nossa cultura. E aí isso vai se refletir em encarceramento, isso vai se refletir na formação das novas gerações, isso vai se refletir no governo da igreja, na ideia de, bom, eu vim de outros contextos também, eu não sou presbiteriano de berço. E nos outros contextos em que eu já vivi, eu já ouvi diversas vezes isso. Não, é verdade. Deus ordena que o homem seja o líder da igreja. Mas já que o homem não faz, a gente vai fazer. Eu ouvi isso de uma mulher que liderava aquela igreja. Já que o homem não faz, a gente vai fazer. E aí, tá errado, mas tem que engolir seco. Porque você não pode dizer, realmente, naquele contexto, ela estava retratando a realidade daquele contexto. Não que essa realidade seja justificável, não que essa realidade seja certa, mas ela estava retratando um fato. Porque a alternativa para resolver o pecado nunca pode ser outro pecado, né? Com certeza. E aí eu acho que você coloca no ponto, né? A gente volta de novo, Romanos 1, supressão da verdade de Deus. Quando a gente pensa em uma sociedade, né? Quando a gente pensa naquilo que Deus criou, Deus criou com uma estrutura. Não sei qual que é a área de... Vocês têm a formação prévia, mas quando você pensa numa molécula, se você arranca um elemento de uma molécula, ele vira outra coisa desestruturada. Você tem uma ponte, você arranca um pilar, essa ponte cai. Então, se você tem uma estrutura que foi estabelecida por Deus e através dessa estrutura que as coisas se mantêm, você mexe nessa estrutura, você tem problema. Tem problema de equilíbrio, você vai ter problema de manutenção da ordem criada. Quando a gente pensa em homem não sendo proativo, não tomando decisões, eu gosto de usar a expressão partindo para cima, quando você tem homens que não fazem isso, as consequências são absurdas. E elas são absurdas no âmbito pessoal, no âmbito espiritual, no âmbito profissional. Né? O irmão aqui colocou, né, essa ideia de primeiro ela é um pecado contra Deus, né? E é verdade. Eu imagino que muitas vezes uma pessoa não proativa, não posso afirmar com certeza, mas provavelmente ela não vai ter uma vida espiritual saudável porque ele não tem a proatividade para ter uma intimidade com Deus. Para orar para Deus. Né? Porque assim, eu brinco, eu gosto de fazer essa brincadeira, porque o pessoal às vezes está falando com um pastor ou seminarista, eles têm medo de se expor, né? E eu, nas minhas aulas eu falava assim, quem aqui acorda com vontade de orar? Aí o pessoal ficava, o que eu respondo? Né? Eu acordo com vontade de dormir. Orar não é natural. Não é natural pra gente que é influenciado pelo pecado. A gente não é mais escravo, mas a gente ainda é tentado. Não é natural querer orar.
Não é natural se abrir para alguém que você não vê, para expor as suas fraquezas, para clamar por socorro, para pedir perdão, reconhecer que você não presta. Que tudo que tem de bom você recebeu, você não conquistou. Não é natural. Então eu imagino que uma pessoa que não é proativa, ela não vai ter uma vida espiritual saudável, porque ela não vai ter a proatividade de buscar a disciplina, de se colocar diante de Deus. Aí eu brinco assim, quando estou com vontade de orar, eu oro pedindo vontade de orar. É o único jeito de eu conseguir orar. Né? Então, pensando em vida espiritual, esse cara, ele não vai ter proatividade para almejar o que a Bíblia fala que é bom, almejar a liderança, o episcopado. Ele não vai ter proatividade de querer ser um diácono para servir os necessitados. Ele não vai ter a proatividade de querer ser o primeiro a servir, a se humilhar, para que o outro possa ser beneficiado. Ele não vai ser aquele cara que vai levantar para dar lugar no banco para o visitante que está chegando. Não vai ser. Ele não vai ser um exemplo de Cristo. Ele não vai ser uma luz que brilha. Quando você pensa na vida pessoal, na vida emocional, né, o jovem hoje ele reclama muito de que ele não consegue arrumar namorado. Lógico, é óbvio, você não é atraente. E não é no sentido físico. Você não é alguém que é interessante. Você não é interessante porque você é preguiçoso. Você não é interessante porque você não toma decisão, você não toma iniciativa, você não estuda, você não se dedica profissionalmente, você não almeja grandes coisas. E não estou falando aqui que grande coisa é ser o melhor empresário do mundo. Não, é almejar ser melhor para glorificar a Deus. E através de glorificar a Deus, você exerce a sua vocação e você espalha o evangelho fazendo isso. Sim. Você não quer isso? Que mulher que é um cara que é entediante? Nenhuma. Então você não arruma, não é porque as mulheres não prestam, é só porque você é ruim. Né? Eu brincava com os jovens lá uma época, falava assim, ó, vamos fazer uma coisa? Você exige, você tem lá a sua lista do que você quer no seu pretendente. Agora eu quero que você monte, e eu fiz isso na minha vida profissional, aí por isso que eu falo para eles. Você monta uma planilha de prós e contras a seu respeito. O que você tem de positivo? O que você tem de negativo? Talvez, na hora que você olhar na balança, você fala assim, rapaz, eu não estou podendo exigir nada. Não passo nem no meu crivo. Porque eu não tenho o que oferecer. Exato. Porque eu não sou esse cara todo que eu achava que eu era. Então você vai se tornar, se você não tem proatividade, você se torna uma pessoa superficial, você se torna uma pessoa que você não consegue dialogar. E, cara, tem coisa mais terrível do que você não ter como dialogar com alguém assuntos relevantes e profundos. Conversar sobre Deus, sobre as maravilhas de Deus, sobre fatos da sociedade. Não dá. Então, espiritual, pessoal, profissional. Profissional, ele vai ser sempre aquele cara que a culpa é sempre dos outros. Eu não estou melhor profissionalmente porque o meu chefe não me promoveu. Né? O meu pastor, eu amo meu pastor, é muito bom. Ele vai falar assim, tem irmão que vem desempregado aqui na igreja, fala, pastor, ora por mim, eu preciso arrumar um emprego. Fala, meu irmão, me dá teu currículo. Aí o cara dá o currículo e fala assim, meu irmão, eu não vou orar não. Ele fala assim, mas o que foi, pastor? Eu falei, não, se orar é tentar Deus. É pecado orar para você arrumar um emprego. Olha o teu currículo. Você não foi atrás de nada. É. Então, assim, esse Brasil é genial, né? Fala assim, Então, assim, você precisa querer. Você precisa ir atrás. E eu sempre tive esse exemplo no meu pai e na minha mãe em casa. Por isso que cara, tudo que eu quero fazer eu dou o meu máximo, eu me mato fazendo. Mas tem que ser proativo. Senão você não vai. Não vai. Deus escolheu dar as coisas. Como que Deus escolheu te sustentar? Através do trabalho. Foi a maneira que ele definiu. Então deu o seu máximo, porque essa é a maneira que Deus escolheu te sustentar. Né? O cara que não é proativo, depois ele vai ver os outros caras proativos no trabalho, ele vai dizer o quê? Puxa saco. É puxar saco do chefe. Não, e na igreja fala assim, ó, Deus abençoa mais o irmão do que eu. Aí começa esse negócio, né, dentro da igreja. Porque o pastor gosta dele, é porque o presbítero gosta dele, é porque não sei o que lá. Porque ele é presbítero. Ou então, ele foi eleito, ele foi candidato a diácono, ele foi candidato a presbítero e eu não fui, porque ele falou com os caras certos. Exato. Tem hora que isso acontece? Tem, mas não é esse o ponto que a gente está trazendo. O ponto é que o cara vai começar a culpar todo mundo, menos ele mesmo. Então, o cara que não é proativo, o cara que não assume a responsabilidade, ele não assume a responsabilidade dos seus fracassos. E isso, você sabe quando surgiu essa ideia de terceirização de responsabilidade?
Faz um tempinho já. Foi no primeiro pecado. Deus chega para Adão e fala: Adão. Aí Adão, ele é muito ousado, né? Ele fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Ele pôs a culpa em dois. Mandou para conta da Eva e mandou para conta de Deus. O primeiro pecado que entrou no mundo, todo mundo terceirizou. A mulher falou: a serpente, senhor. Foi minha amiga serpente. É terceirização de responsabilidade. Então eu falo pra minha esposa assim: cara, a gente tem que assumir. Errei. Mas errei com a boca cheia. Fui eu. Por quê? Porque eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Eu tenho que me arrepender. É isso aí. Né? Então, e caminhar nessa jornada aí. É isso aí. Então agora a gente já caminhando para o fim, eu vou deixar duas perguntas. Uma para o Jonathan. O que você deixa para os homens que ainda vão se casar? O que você deixa de conselho? E para o Léo, o que você deixa de conselho para os homens que já estão casados e já são mais maduros? Rapaz, o pastor já falou tudo, mas vamos lá, vamos aplicar mais diretamente. Bem sucintamente, não precisa ser... Você precisa tomar iniciativa, você precisa achar sarna para se coçar. E achar sarna para se coçar é onde você está. Você está na escola, ou talvez no trabalho, ou talvez na faculdade, especialmente na igreja. Então, assuma responsabilidades. Nós temos diversas oportunidades na igreja para servir. Então, encontre essas oportunidades para servir e sirva. Abra a sua casa. Tenha um pequeno grupo na sua casa. Tenha um pequeno grupo na faculdade. Abra um pequeno grupo na faculdade. Peça ajuda do seu pastor. Fala, pastor, eu queria abrir um grupo na minha faculdade. Eu estudo em tal universidade. Eu queria pregar o evangelho lá. Me ajuda? O senhor pode me ajudar? Com certeza o teu pastor vai te ajudar. Exato. Só um pontinho aqui que eu queria deixar irmãos, o que não falta na igreja é sarna para se coçar. Só não tem as pessoas para sarna pegar elas, né? Mas se você procurar, você acha bastante sarna para se coçar na igreja, né? Sirva. Então, a proatividade é servir. Sirva. Exato. Procure as pessoas e pergunte: como é que eu posso servir? Estou aqui, eis-me aqui. O que tem para fazer? É varrer? É puxar? É carregar? É aconselhar? É discipular? É aprender? Estou aqui. Esteja disponível. Boa. Léo. Então, para o homem casado que não é proativo, né? Eu creio que eu vou começar de maneira muito parecida com o que eu fiz no outro podcast. Eu creio que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente está errado. Lá no interior, lá, quando era criança, tinha... O primeiro passo para o louco se curar, ele precisa entender que ele é louco. Então, para eu mudar, eu preciso entender que eu peco. Eu preciso entender que eu erro. Eu preciso entender que eu não tomo iniciativa quando eu deveria tomar. Então, é pedir a Deus para que o Espírito Santo conduza o teu coração, abra os olhos do teu coração, como diz as Escrituras, para que você veja o como você erra. Porque se você não tem a convicção de pecado, você não vai querer mudar. Você vai achar que é só um pequeno deslize. Então, assim, busca essa convicção. Peça a Deus para que te convença disso. Peça a Deus auxílio. E é na raça. Você vai ter que partir para cima. Se você vai ter que começar a tomar decisões no seu casamento. Você vai respeitar a sua esposa, você vai ouvir a sua esposa, mas você precisa tomar decisões. Você vai precisar aguentar as consequências de ouvir quando você errar. E errar faz parte do processo. Errar em decisões faz parte do processo. Então você precisa tentar. Você precisa buscar. Você precisa falar: Deus, onde vai ser a próxima área que eu vou tomar decisão? Qual é a decisão? O que minha esposa tem reclamado do nosso casamento? Toma decisão. Parte para cima. Porque ficar parado não vai resolver. Ficar esperando cair do céu não vai cair. Vai para cima. É isso aí. Então, esse foi o podcast de hoje. Então, fica aí o recado para todo mundo que está em casa. Seja proativo. Tome a iniciativa na sua casa. Chama a menina para sair. Chama a menina para sair. Os irmãos que estão aí na igreja. Né? Eu acho importante que é o seguinte, né? Eu tinha esse medo e eu acredito que os de hoje têm esse medo. Quem não tinha é mentiroso. É de tomar o fora. É pecador. Quem não tinha é pecador. Tá mentindo. Tá mentiu lá e mentindo agora. E torna Deus mentiroso, né? Você vai tomar fora. Você vai tomar fora e faz parte do processo. Exato. Às vezes você não é a beleza que é valorizada pela menina, né?
A lágrima escorrendo lá, ó. Você enxuga a lágrima aí, irmão. Então, às vezes, cara, você vai tomar fora e é normal. É normal. Porque você também vai ser, muitas vezes, desejado por alguém que você não quer retribuir. Isso. Mas o ponto é, a partir do momento que você for, seja sério, seja honesto, abra o jogo, jogue limpo, jogue com transparência. Porque senão você vai estar defraudando o coração de outra pessoa. E aí é outro pecado. Aí é outra conversa, aí é outro programa, é outra história. Seja homem. Seja homem, vai pra cima. Seja homem, vai pra cima. Vai pra cima. Toma o fora, engole o choro e volta pro jogo. É isso aí. Muito obrigado por terem participado de mais um podcast. Obrigado, Léo, pela participação. Obrigado, Red. Obrigado, Rafa. E até uma próxima aí. Abraço. Obrigado por nos assistir esse podcast. E você é muito convidado aqui, Igreja Presbiteriana da Lapa. A gente fica na Rua Roma, 465, no bairro da Lapa, em São Paulo. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Temos cultos aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas.